Tem novidade importante sobre Fred e Atlético Mineiro. Atenção, porque para o deleite de um resultadista que sou eu, normalmente perde. Agora a chave mudou, né? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Atenção, porque para o deleite de um resultadista que sou eu, o Galo ganha o primeiro jogo do Red Bull Bragantino jogando na casa dos caras, hein? É jogo bonito? Não, não é. É jogo que contagia? Não, não contagia. É jogo que deixa o torcedor excitado? Não, mas e daí? O que excita é o resultado final, principalmente jogando Copas. O Galo fez um jogo seguro mais uma vez, como tem sido principalmente quando está fora de casa. Hoje, basicamente, igualdade na posse de bola, menos ações ofensivas, o que já era esperado, mas foi eficiente, porque quando chegou, matou o jogo, gente. O Cleiton, que é muito Galo, deu uma cleitada habitual, né? Ele sempre tem feito isso. O Coelho acreditou, foi lá e passou a biloca e já era. Jogo feio, de poucas ações ofensivas, de pouca estética. Você quer cuidar da estética? Procura uma clínica de beleza. O Galo não é clínica de beleza, não. O Barba escalou e surpreendeu, pelo menos a mim, de novo com o Reinier de titular. Eu não estou pegando no pé do Reinier, o que eu tenho para falar dele eu já falei, né? Aí mudou no segundo tempo, colocou 3 peças e uma delas, que foi o Igor Gomes, o cara que não rouba, meteu um lançamento na medida pro Coelho. O Coelho foi lá, acreditou no lance, fez o gol da vitória. Um baita resultado para quem está valorizando a Copa Sul-Americana e está mais que certo em valorizar mesmo. Obviamente que sem perder o foco das demais competições, né? Mas tem que valorizar sim, por que não? Porque se ganha dinheiro no caixa, é Libertadores ano que vem, então tem que levar a sério sim. A vitória de hoje tem nome e sobrenome. Quando errar eu vou criticar, quando acertar e estiver bem, nós vamos falar, principalmente porque eu sou resultadista. O Eduardo Domingues é o nome e o sobrenome da vitória do Atlético, sabe? Realmente o jogo não é dos mais vistosos, mas é eficiente, gente. 8 jogos sem perder e no momento de definições em todas as competições que o Galo está disputando, ninguém pode tirar isso dele. É um jogo eficiente. O time do Barba tem sido eficiente. Jogar bonito é quando der, porque como sempre eu digo aqui, e irrito normalmente os puristas da bola, em Copas o importante é ganhar e ponto final. Não gostou? Sinto muito. Sinto muito. E no mais, um beijo na alma. O que ainda emperra a ida de Fred para o Clube Atlético Mineiro. O volante já tem um acordo verbal com o Galo há algumas semanas. Ele vai ganhar na casa dos 2.300.000 por mês, num contrato de 3 temporadas, falta a liberação do Fenerbahçe. E na Turquia, nessa quarta-feira, surgiu a informação de que o Fenerbahçe ainda não o liberou, porque tenta convencer o Fred a aceitar o perdão de dívidas que o clube tem para com ele. O Fred topa rescindir o contrato agora e abrir mão de tudo que tem a receber daqui até junho de 2027. O salário dele na Turquia é maior do que o que ele receberia no Atlético. Mas essa pendência, a grana que já venceu e que não foi pago, o Fred gostaria de receber. Vale contar que, na visão do Fenerbahçe, o melhor do cenário seria que o Atlético pagasse uma compensação financeira ao Fenerbahçe, o Fenerbahçe se acertasse com o Fred, que seria liberado. O Galo colocou na cabeça que não topa, em hipótese alguma, investir na contratação do Fred junto ao Fenerbahçe. E agora, Fred e Fenerbahçe precisam chegar a um acordo. Viralizou nas redes sociais a imagem do Fred se despedindo de torcedores do Fenerbahçe depois da classificação do time contra uma equipe da Áustria no penúltimo mata-mata antes da fase de liga da Champions League. Mas logo depois, na entrevista coletiva, o técnico do Fenerbahçe fez questão de não cravar a saída do volante de 32 anos de idade. Como é que você, torcedor atleticano, tem assistido essa novela? Acha que ela termina com um final feliz para o Galo? Até quanto ou quando vale esperar para ter esse jogador? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Bora de notícias, deixa eu começar falando sobre o Galo. Depois de contratar Castanho e aguardar pela rescisão de contrato do Fred com o Fenerbahçe, o Atlético ainda se vê em especulações ligadas a atacantes. Perguntei para uma pessoa do departamento de futebol do Atlético se essa opção de um atacante faz parte dos planos do Galo, até porque o Barba Domingues, sempre que pode, pede a contratação de alguém para o setor. E essa fonte atleticana importante foi bem clara, abre aspas para ela: precisamos de saídas na folha salarial para fazer outros movimentos. Os clubes estão cavando buracos financeiros no Brasil e o Atlético não vai dar passos maiores do que a perna.
Reparem que a pessoa falou em saídas e não vendas. Há uma diferença importante. O Dudu, por exemplo. O Atlético adoraria que alguém aparecesse para levar o Dudu. Salário de R$1.100.000 mensais. O Atlético adoraria que o Scarpa saísse do elenco. Salário de R$1.200.000. O Igor Gomes, que até tem sido útil em algumas das últimas partidas, também foi colocado à disposição no mercado. Mas faltaram propostas. E diante dessa dificuldade em baixar a folha, o Atlético está afirmando que não tem grana para fazer investimento em atacantes. Essa é uma situação importante que precisa ser destacada. Chegaram a especular durante a semana que John Mercado, atacante que pertence ao Sparta Praga, recém-eliminado de uma competição europeia, poderia ser reforço do Atlético. Essa mesma fonte do Galo assegura que não existem tratativas pelo John Mercado. O Atlético conta com a janela aberta até 11 de setembro para eventualmente reduzir a folha e depois ir buscar um atacante, mas as prioridades eram Kevin Castanho e o Fred, que ainda é aguardado em Belo Horizonte. E Memphis Depay pode se vingar do Corinthians, não apenas entrando na justiça contra o Timão. Essa é uma questão de tempo e o Memphis vai cobrar R$77 milhões do Corinthians na FIFA. Mas, para piorar, o staff do jogador admite que há conversas com 4 clubes brasileiros. E sim, o Memphis está inclinado a permanecer por aqui, até como uma espécie de revanche em relação ao Corinthians, que decidiu descartá-lo mesmo depois de ter chegado a um acordo financeiro. Desses 4 clubes interessados, todos jogando na Série A do Brasileiro, 2 já têm tratativas mais avançadas. Eles demonstraram a intenção de cobrir o valor que seria bancado pelo Corinthians em caso de permanência no futebol nacional. O Timão havia acordado com o Memphis um pagamento de R$2.300.000 livres de impostos, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse custo vai superar os R$3 milhões mensais. Os nomes dos interessados não foram revelados. Eu logo de cara pensei em Cruzeiro e Atlético Mineiro, que são 2 clubes que têm feito investimentos interessantes. Conversei com dirigentes dos 2 clubes e ambos asseguraram que Memphis não será contratado. Você tem alguma ideia, um palpite de para onde o Memphis Depay pode ir? Quais seriam esses 2 clubes da Série A que disputam competições internacionais dispostos a contratar o holandês de 32 anos de idade? Só para completar, registrar o que disse o Memphis Depay em suas redes sociais depois do não acordo com o Corinthians, abre aspas, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. E eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. O que ele quer dizer nessa parte da nota é que vai cobrar na FIFA não os R$43 milhões que receberia referentes à dívida por conta de não pagamento de bônus, mas sim R$77 milhões. Essa diferença se dá por conta de uma série de multas, entre outras coisas, que ele abriria a mão para renovar o contrato. Um verdadeiro caos, enorme confusão à vista. Nos próximos dias a gente vai ouvir as entrevistas do presidente Osmar Stabile, do Corinthians, e também do Memphis Depay. Mas a verdade é que essa história ainda parece longe do fim. Só para completar, Memphis Depay tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, ou seja, se fechar com o rival do Timão, vai poder atuar também no Campeonato Brasileiro. O Memphis caberia no seu time? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Bom, bora de notícias. Deixa eu começar falando sobre o Clube Atlético Mineiro, que voltou a ter 9 estrangeiros, mesmo depois da liberação de Ivan Romão emprestado ao Colo-Colo. A contratação do Borbas fez com que o Atlético, somado ao Castanho, alcançasse o limite de estrangeiros permitido no futebol brasileiro. Os gringos do Atlético são Preciado, Castanho, Alan Franco, Tomás Pérez, Cissé, Minda, Cassierra, Borbas e Coelho. O grande ponto é, quais desses 9 estrangeiros são indispensáveis no elenco atleticano? Se o Galo tem 9 estrangeiros, há clubes da Série A com 11, 12 gringos. E o grande problema, na minha visão, é que esses caras acabam ocupando o espaço de jogadores formados nas categorias de base. É mais fácil para o dirigente de futebol no Brasil solucionar seu problema imediato investindo num jogador estrangeiro, em vez de gastar na base e esperar por 2, 3, 4 anos para que esse processo garanta novos reforços a médio e longo prazo. Bom, bora falar sobre futebol internacional? O Fred pode se despedir do Fenerbahçe nessa terça-feira. O Iguinho já trouxe essa informação no boletim dele, mas há outros 2 brasileiros
cotados para deixarem o Fenerbahçe. Um deles, num caso ainda mais avançado, Diego Carlos, zagueiro de 33 anos de idade, que ainda nem sequer estreou pelo Fenerbahçe. Ele está tentando a rescisão do contrato no clube turco, salário por lá de 1,5 milhão de euros, livres de impostos por temporada. Ele ainda tem direito a mais 500 mil euros de bônus. Somando tudo, e dá para dizer que o Diego Carlos ganha na casa de 1 milhão de reais por mês, livre de qualquer tributação. Diego Carlos é pretendido pelo Vasco. O Talisca é titular absoluto por lá. Tenho contado para vocês sobre o salário astronômico e sobre a vontade de continuar na Europa para ganhar mais dinheiro. Só que Lukaku acaba de ser comprado pelo Fenerbahçe e chega para ocupar a mesma função que era exercida pelo atacante brasileiro. Resta saber se o Talisca vai ser mudado de posição ou perde o lugar para o Lukaku. A saída do Lukaku do Napoli, inclusive, abre caminho para que Gabriel Jesus possa se tornar reforço do time italiano. As tratativas entre Napoli e Arsenal já haviam